We are in a very special season with God on earth. Estamos numa estação muito especial com Deus aqui na Terra. Prophetically, I've heard God say very clearly that this is a year of partnership with God. Profeticamente eu ouvi Deus a dizer muito claramente que este é um ano de parceria com Deus. And that partnership is about finding our identity, our testimony, and our purpose. E essa parceria é acerca de nós descobrirmos a nossa identidade, o nosso propósito. In the world, there's a cry for identity. No mundo há um clamor por identidade. In the world, there's a cry for individual testimony. No mundo há um clamor por testemunho individual. And in the world, there's a desperate cry to discover purpose. E no mundo há um clamor desesperado para descobrir o propósito. And every one of us has that cry in our hearts. E todos nós temos esse clamor no nosso coração. But it's only as the body of Christ, Mas apenas como corpo de it's Cristo, only as the place where God lives, apenas como lugar onde Deus vive, that we can discover our true identity. é que nós podemos descobrir a nossa identidade. Because our true identity is connected to other people. Porque a nossa verdadeira identidade está ligada a outras pessoas. But it's first connected to God. E está primeiramente ligada a Deus. And it's only as the dwelling place of God that we can discover our true testimony. E apenas como lugar da habitação de Deus é que nós podemos descobrir o nosso verdadeiro testemunho. Because our testimony is connected to others, but it's first connected to God. Porque o nosso testemunho está ligado aos outros, mas primeiramente está ligado a Deus. And it's only as the body of Christ, the place where Christ lives, E apenas como corpo de Cristo, o lugar onde Cristo vive, that we can discover our true purpose. é que nós podemos descobrir o nosso verdadeiro propósito. So this is a season of partnership with God. Então esta é uma estação de parceria com Deus. Whatever you are intimate with gives you your identity, your testimony, and your purpose. Aquilo com que tu te tornas íntimo é o que te dá a tua identidade, o teu testemunho e o teu propósito. Whatever you love the most gives you your identity, your testimony, and your purpose. Aquilo que tu mais amas é que te dá a tua identidade, o teu testemunho e o teu propósito. It's also a season of walking through some challenging times. E também é uma estação para passarmos por alguns tempos desafiadores. Whatever manifests in difficult times of your life O que quer que se manifeste nos tempos difíceis da tua vida, will be a Lord in your days of peace. vai ser um Senhor nos teus dias de paz. Whatever manifests in the challenges of your life O que quer que seja que se manifeste nos desafios da tua vida, will be your Lord in your days of peace. vai ser o teu Senhor nos dias de paz. Last week I ministered a message in a church in America Na semana passada eu ministrei uma mensagem numa igreja na América and talked about the things that are left in the land, the things of challenge that are left in the land. e falei acerca das coisas de desafios que são deixados na terra. God doesn't just want to deliver us from our enemies. É que Deus não quer apenas libertar-nos dos nossos inimigos. He wants to make it impossible for our enemies to live in our lives anymore. Ele quer que seja impossível aos nossos inimigos continuarem a viver nas nossas vidas. We are in a spiritual war. Nós estamos numa guerra espiritual. There's a dimension that our natural eyes cannot see. Há uma dimensão que os nossos olhos naturais não conseguem ver. And that dimension that we cannot see E essa dimensão que nós não conseguimos ver is a dimension of both life and death. é uma dimensão tanto de vida como de morte. And there are spiritual powers that war against us. E há poderes espirituais que fazem guerra contra nós. But our real enemy is not the spiritual powers that battle against us. Mas o nosso verdadeiro inimigo não são esses poderes espirituais que lutam contra nós. Our real enemy is what dwells inside of us that is vulnerable to those enemies.
O nosso verdadeiro inimigo é aquele que ainda vive dentro de nós e que é vulnerável a esses inimigos. For this reason, God did not drive out the ites from the promised land quickly. E por essa razão, Deus não tirou rapidamente todos os itas da terra prometida. He said, I'm leaving them in the land and I'm going to drive them out little by little with you. Ele disse, eu vou deixá-los na terra e vou expulsá-los aos poucos convosco. Because if I deliver them out from the land quickly, Porque se eu os tirar rapidamente a todos da terra, then you won't be strong enough. The beasts of the land will devour you. e se assim acontecer, vocês não vão ser suficientemente fortes e as bestas da terra vão vos devorar. So what are the beasts of the land? Então o que é que são as bestas da terra? The beasts of the land are the things of carnality that live within us. As bestas da terra são bocados de carnalidade que ainda vivem dentro de nós. So whatever manifests in difficult times will be Lord in our days of peace. Então tudo aquilo que se manifesta em tempos difíceis vai ser nosso Senhor em tempos de paz. God wants us to have days of peace. Deus quer que nós tenhamos dias de paz. Jesus made it possible. He was wounded for our transgressions. E Jesus fez com que isso fosse possível, porque Ele foi ferido pelas nossas transgressões. But we still have challenges. Mas ainda temos desafios. Because the beasts of the field Porque as bestas do campo are selfish desires, são desejos egoístas, self-preserving actions, são ações de autopreservação, bitter responses, respostas amargas, independent motivations, motivações independentes, worldly distractions, distrações do mundo, self-justifying attitudes, atitudes que auto-se justificam and prideful ways. e formas de agir orgulhosas. And you can't cast them out. E não as podes expulsar. You have to be transformed Tens que ser transformado, by receiving life-giving desires, recebendo desejos que dão vida, actions of faith, ações de fé, responses to God that bring transformations, respostas a Deus que trazem essa transformação, life-giving connection, ligações que dão vida, identity in Christ, identidade em Cristo, communion with God and one another, comunhão, comunidade com Deus e uns com os outros. and a partnership of humility to reign in life. E uma parceria de humildade para reinar em vida. And this is a season E esta é uma where estação we can receive those things, em que podemos receber essas coisas, to partner with God. em parcerar com Deus. I was with you earlier this year in a previous month, Eu já estive antes convosco este ano, no mês anterior, and I know I spoke to you about partnership with God. e eu sei que vos falei de parceria com Deus. But the Holy Spirit told me to continue to speak to you about partnership with God today. Mas o Espírito Santo disse-me para continuar a falar-vos acerca de parceria com Deus hoje. And when I was with you the last time, I used an example in the book of Revelation. E quando eu estive convosco da última vez, eu falei-vos de um exemplo que está no livro de Apocalipse, Concerning a seventh letter that was written to a church called Laodicea. acerca da 7ª carta que foi escrita a uma igreja chamada Laodiceia. And that church of Laodicea E essa igreja de Laodiceia was a lukewarm church. era uma igreja morna. They had a form of godliness, E eles tinham uma forma de viver Deus, but it was a pretend godliness mas era a fingir. because it was absent the manifest presence of God. Porque não tinha a presença manifesta de Deus. If your life is absent the manifest presence of God, Se na tua vida não existe a presença manifesta de Deus, you have a pretend godliness. tu tens uma vida de viver com Deus a fingir. And you'll think, I'm okay. E vais pensar, eu estou bem. It's only the manifest presence of God in your life É apenas a presença manifesta de Deus na tua vida that ignites your life to be a passionate flame. que dá vida à tua vida e que faz existir uma paixão, um fogo ardente de paixão. So that church of Laodicea, Então essa igreja de Laodiceia, they were instructed by
The Holy Spirit, Eles foram instruídos pelo Espírito Santo. the angel to that church, Holy Spirit as the awe of God, the fear of the Lord. O anjo daquela igreja, o Espírito Santo, enquanto a reverência para com Deus, o temor do Senhor. They were instructed to buy 3 things. Eles foram instruídos a comprar 3 coisas. They were to buy gold refined in fire. Era para comprarem ouro refinado no fogo. They were to buy white clothes to put on. E comprar vestes brancas para vestirem. And they were to buy salve for their eyes. E comprarem colírio para os olhos. So we're going to buy some things today. Então hoje vamos comprar algumas coisas. We're going to buy some things. Vamos comprar algumas coisas. And it's possible to buy these things today. E é possível comprar essas coisas. But you can't buy them with money. Mas não podem ser compradas com dinheiro. You can't buy them with your own will. You can only buy them with a partnership with God. E também não a podes comprar com a tua própria vontade. Apenas as podes comprar com uma parceria com Deus. At the end of this letter of Laodicea, No final desta carta, Laodiceia, it is said of this. é dito isto. He says, behold. Ele diz, contemplai. In the Hansen translation, E that word a tradução Hansen dessa palavra. is hello, hi, hey, Olá. oh, look, check it out. See? Olha, vê isto. Behold, Contempla. I stand at the door and I knock. Eu estou à porta e bato. This is not a verse about being born again. Isto não é um versículo para quem quer nascer de novo. I want to present to you that being born again is not merely an event in your life. Eu quero apresentar-vos a realidade de que nascer de novo não é apenas um evento na vossa vida. You were supposed to be given 9 months in a water womb to develop as a human being and be born. É suposto nós estarmos 9 meses num ventre com água para desenvolver enquanto um ser humano e depois então nascermos. Not every one of you got 9 months. Some of you got less. Nem todos nós tivemos 9 meses, alguns tiveram menos. How many of you were born early? Quantos é que nasceram mais cedo? My hand's up. I was blue when I came out. I wasn't breathing when I came out. A minha mão Literally, está physically em blue. cima, porque eu estava azul quando nasci, mesmo literalmente azul. How many of you did they have to put you in an incubator, a warm box for a while? E quantos Me de too. vocês tiveram que ir para uma incubadora? Eu também. But I'm looking at you. I'm looking at you. You look okay. You Mas eu look estou a okay. olhar para vocês e vocês têm bom I ar. think it worked. You turned out okay. They turned out all right. E funcionou bem. Vocês I estão... turned out okay too. If you ask my dad and mom, they're in heaven right now, but they would say, "Yeah, he turned out okay." Eu também fiquei bem. Se vocês perguntarem aos meus pais, ao meu pai e à minha mãe, eles agora estão no céu, mas eles iriam dizer, sim, ele ficou bem. The doctors did say I'd never be normal. They were right about that, but that's okay. Normal is not necessary. Os médicos disseram que eu nunca iria ser normal e tiveram razão nessa parte, mas normal não é uma necessidade. But human beings are supposed to have 9 months in a water womb to become a healthy, physical baby. Mas os seres humanos é suposto terem 9 meses num ventre com água para se desenvolverem e tornarem-se num bebê que seja saudável fisicamente. But God is so good, even those of us who didn't get that turned out okay. Mas Deus é tão bom que até aqueles de nós que não tiveram os 9 meses ficaram bem. But human beings are also supposed to live in this world in a womb of the Spirit. Mas os seres humanos também é suposto viverem neste mundo num ventre do Espírito Santo. When you were physically born again, you had a physical experience, a spiritual experience that affected you physically. You were born again. Quando foste fisicamente nascido de novo, quando tiveste esta experiência física de nascer de novo, For some of you, it was more like a process. You can't really identify the actual day. para alguns de vocês será mais um processo, nem conseguem identificar o dia real em que isso aconteceu. And for some of you, it was drastic, traumatic. I know the moment. E para outros de vós terá sido drástico, dramático e sabem exatamente o momento em que isso aconteceu. How many of you have that experience? You know the moment. I was born again. Quantos é que têm essa experiência de saberem o momento? Raise Eu your nasci hand. de novo. Okay? Levantem a mão. Oh, not very many of you have that. Only a few of you have that?
Okay? Nem muitos de vocês têm Okay, essa so- experiência, só alguns. So how many of you, it was more of a process. You can't really tell the exact time, but you experienced God and you were born again. Raise your hand if that's you. E quantos de vocês souberam que foi mais um Okay. processo? The- Não conseguem dizer o tempo exato em que aconteceu o nascer de novo. Okay, the rest Levantem of a you mão. that didn't raise your hand, I'm going to do an altar call later on, and we can experience a born again experience E para today. todos aqueles que não levantaram a mão nem numa vez nem na outra, nós no final vamos fazer o apelo à salvação So- para poderem so- então ter a experiência de nascer de Because novo. I know ok? there are many in this room that don't know Jesus, so I'm going to have an altar call later. Claramente há muitos nesta sala que não conhecem Jesus, então eu vou fazer o apelo à salvação no final. Now, for those of you that had a drastic experience, Agora, para aqueles de vós que tiveram esta experiência drástica, that was the day that the seed of God came alive in you. esse foi o dia em que a semente de Deus se tornou viva em vocês. It was called conception. Chamou-se Conceição. For others of you, E outros de vós you didn't know you were pregnant, nem sabiam que estavam grávidos, but after a period of time it became obvious that you actually had been conceived and you were developing. mas depois de um período de tempo tornou-se óbvio que tinham concebido e estavam a desenvolver algo. But I believe that born again is a conception into a reality Mas eu acredito que nascer de novo é uma concepção para uma realidade whereby you live in a womb of the Spirit aonde passamos a viver no ventre do Espírito Santo. and you develop as a child of the Spirit E somos desenvolvidos como um filho do Espírito. so that you are fully prepared for the inheritance that is behind you and the destiny that is before you in heaven. De forma a que possamos estar totalmente preparados para a herança que está atrás de ti e para o futuro que está à tua frente no céu. So the womb of the Spirit is a place of partnership with the Spirit. Então, este ventre do Espírito Santo é um lugar de parceria com o Espírito. And in that partnership of the Spirit, Jesus is knocking at the door. E nessa parceria com o Espírito, Jesus está a bater à porta. And he's inviting us to open the door to the Spirit E está a convidar-nos a abrir a porta ao Espírito, to partner with God in every aspect of our lives. de forma a que possamos ter esta parceria com Deus em todos os aspectos da nossa To vida. partner with God as dads and moms and brothers and sisters. Podemos ter esta parceria com Deus como irmãos e irmãs e pais e mães. To partner with God in our workplaces, to partner with God in our everyday activities. Em parcerar com Deus nos nossos locais de trabalho, em qualquer atividade no nosso dia a dia. Rather than opening the door in a partnership with the world, Em vez de abrir a porta e estarmos em parceria com o mundo, we choose to feast with the presence of God and partner with God for the sake of the world. nós escolhemos fazer uma festança, um festim com o Espírito de Deus e estar em parceria com Deus para o bem do mundo. And it's in that partnership E é nessa parceria that we can buy some things. que podemos comprar algumas coisas. They're told this lukewarm reality, the Laodicean church. Foi falada acerca desta realidade morna da igreja de Laodiceia. They think they're okay. E eles acham que estão bem. But God says, no, you're wretched, you're miserable, you're poor, Mas Deus diz, não, tu estás nu e pobre e miserável you're naked, you're blind, e estás com vestes todas rotas e estás cego. which is terminology in Scripture for you're disqualified from being a king or a priest. O que é uma terminologia utilizada na Escritura para dizer estás desqualificado para seres reino ou sacerdote. See, all of those things are a state of mind. É que vêm todas estas coisas são um estado de alma. Solomon said the poverty of the poor Salomão disse que a pobreza do pobre is their poverty. é a sua pobreza. That doesn't mean that what makes them poor is they don't have any money. That's not what that's saying. E isso o que está a dizer não é que são pobres porque não têm dinheiro. It's saying what makes them poor is they're poor in their thinking.
Diz que o que os faz pobres é que são pobres na sua maneira de pensar. Because I know some people who don't have money, but are not poor in their spirit. Porque eu conheço algumas pessoas que podem não ter dinheiro, mas não são pobres no espírito. So God doesn't want us to be poor. You got to talk. You can't do that. Então, I got to open. ok. Então Deus não quer que nós sejamos pobres. They sealed it good. I know it's good. It's got a Eles seal on it. I fecharam couldn't get it bem a open. garrafa e eu sei que é boa porque está bem fechada. So God wants us Então Deus quer to partner with Him. He's knocking on the door. que nós sejamos seus parceiros. Ele está a bater à porta. Now, the very first part of this letter E a primeira parte desta carta tells us who Jesus is in this partnership. diz-nos quem é Jesus nesta parceria. Because it says Porque diz, that He's the Amen. porque Ele é o Amém. He's the faithful one. Ele é aquele que é fiel. He is the true witness. Ele é a verdadeira testemunha. And He's the beginning of the creation of God. E Ele é o início da criação de Deus. So I've been doing an experiment. Então eu tenho estado a fazer uma experiência. Every day of this year, Todos os dias neste ano, I have been partnering with Holy Spirit eu tenho emparceirado com o Espírito Santo to pray para orar in this manner. desta maneira. And I am buying gold. E eu estou a comprar ouro, I'm buying some white garments. eu estou a comprar estas vestes And brancas I am buying some eye salve. e estou a comprar algum colírio. I've been applying this in my personal life, Tenho estado a aplicar isso na minha vida pessoal, but I've especially been applying it in my heart toward others. mas tenho especialmente estado a aplicar isso no meu coração para com outros. And I'm beginning to see some miracles. E eu estou a começar a ver alguns milagres. And so I want to share Então eu with quero you today. partilhar convosco hoje. Because I've been praying about some things for many years. Porque eu on tenho some estado a orar topics. sobre alguns assuntos por muitos anos. I've been praying for some people for several years who are very, very dear to my heart. Tenho estado a orar por algumas pessoas já por largos anos, pessoas que são muito, muito queridas ao meu coração. And this year I've heard Holy Spirit knock, E este ano eu ouvi o Espírito Santo a bater and He said, "This is the year of answered prayers." e ele diz: este é o ano de orações respondidas. And even in the last month, I've seen some more miracles happen because of this partnership. E mesmo no último mês eu tenho estado a ouvir acerca de coisas que estão a acontecer por causa desta parceria. So what is the partnership with? Então com quem é que é a parceria? It's with Jesus, É com Jesus, who comes in the form of Holy Spirit into my life. que vem na forma do Espírito Santo à minha vida. And this partnership is going to help me buy gold. E esta parceria vai me ajudar a comprar ouro. Now, what is gold? O que é ouro? Gold is faithfulness. Ouro é fidelidade. Faith. Fé. 1 Corinthians chapter 13 says there's three things that are eternal. Em 1 Coríntios, no capítulo 13, diz que há três coisas que são eternas. Your job is not eternal. O teu trabalho não é eterno. Your health is not eternal. A tua saúde não é eterna. Your success, that's not eternal. O teu sucesso não é eterno. Your ministry, that's not eternal. O teu ministério não é eterno. There's a lot of things that are not eternal. Há uma data de coisas que não são eternas. They're good, but they're not eternal. São boas, mas não são eternas. So would you like some eternal things? Então, queres algumas coisas eternas? Eternal means it has no end. Eterno quer dizer que não tem fim. It also means you can't even find the beginning. E também quer dizer que nem consegues encontrar o início. It's beyond this world, but it's in this world. Está para lá deste mundo, mas está neste mundo. More powerful than anything that's in this world. É muito mais poderoso do que qualquer outra coisa que está neste mundo. And 1 Corinthians 13 says the first eternal thing is faith. E em 1 Coríntios 13 diz que a primeira coisa eterna é fé. You can't do faith. Não podes fazer fé. Faith is a miracle. Fé é um milagre. God wants you to be faithful. Deus quer que tu estejas cheio de fé, ou seja, sejas fiel. Now, in English, I can do this really well. Em inglês isto I'll have pode-se to fazer muito explain it bem, for Portuguese. mas agora vamos explicar para o português. So I like my language on this topic Eu gosto muito da minha língua neste tópico, because the word faithful porque a palavra fiel
can be split into two words in English, faithful. Pode ser separada em duas palavras em inglês, que é fé e cheio. Okay? So to be faithful Então, ser fiel, em inglês, would mean that I would need faith again and again and again and again and again and again and again quer dizer que eu precisaria de fé outra vez e outra vez e outra vez e outra vez e outra vez, until I'm full. até estar cheio. I'm faithful. Estou cheio de fé. So to be faithful has nothing to do with the strength of my flesh. Então, ser fiel não tem nada a ver com a força da minha carne. That's why when you try to be faithful in the flesh, É por isso é que quando It doesn't tentamos work. ser fiéis na carne, isso não funciona. because it's not something that is naturally possible. Porque não é qualquer coisa que seja naturalmente possível. You end up enduring in misery. E o que vai acabar é que vai estar na miséria. Faith is not miserable. E a fé não é miserável. Faith is a supernatural result of something. E a fé é um resultado sobrenatural de algo. How does faith happen? E como é que acontece a fé? Tell me. Digam-me. Somebody. Alguém? Shout it out. Digam lá, como é que acontece a fé? Gritem, gritem. Okay, what kind of things? Hear the word. Hear the word. What word? Oh, the word of God. And how do you do that? E como é que fazem isso? Ouvir a palavra de Deus. Como é que fazem? Meditate, read the word. Okay. All right. Those are the Okay. right process. Isso é o processo certo. Faith happens when you hear God in your heart. Mas a fé acontece quando nós ouvimos Deus nos nossos corações. And reading your word will help. A razão porque ler a palavra vai ajudar. But the Pharisees read their word all the time and they had no faith. Mas os fariseus liam a palavra todo o tempo e não tinham fé nenhuma. So it isn't just reading your word, it's how you read your word. Então não é apenas ler a palavra, é como lês a palavra. Because faith doesn't come by something that has been expressed. Porque a fé não vem por algo que já tenha sido expressado. When in Ephesians, when Paul says, put on the full armor of God, E em Efésios, quando Paulo diz coloquem a armadura de Deus, he's talking about being clothed in Holy Spirit is what he's talking about. ele está a falar acerca de sermos completamente vestidos, revestidos do Espírito Santo. And the sixth piece of armor E a sexta peça da armadura is the sword of the Spirit, é a espada da palavra, a espada do Espírito, which is the word of God. que é a palavra de Deus. But that's not your Bible. Mas isso não é a vossa Bíblia. It's not the logos of God, it's the rhema of God. Não é o logos de Deus, é o rema de Deus. Now, your Bible can be key Agora, a to Bíblia, you receiving a rhema, a hearing Bíblia que God. vocês leem pode ser a chave para recebermos o rema de Deus. But sometimes, Mas algumas if vezes, you read it wrongly, se lermos de forma errada, it will hinder you from hearing God. vai-te limitar e vai-te impedir de The Pharisees ouvir had it Deus. memorized. E os fariseus sabiam na de cor. And they couldn't even hear God when he walked into the room in human form. E eles nem conseguiam ouvir Deus quando ele entrou na sala em forma humana. Faith comes through an intimate relationship with God in your heart. A fé vem com um relacionamento íntimo com Deus no teu coração. And it's a miracle. E é um milagre. I heard him. Eu ouvi-o. I heard Eu you. ouvi-te. I heard you. Eu ouvi-te, Deus. Faith works through love. A fé opera através do amor. That's what James says, É the o que writer, diz the Tiago. apostle. He said faith works through love. O apóstolo Tiago diz, a fé opera pelo amor. So where there is not love, faith cannot work. Então, onde não existe amor, a fé não pode operar. And faith is always towards a person, not towards a promise that a person gives. E a fé é sempre para com uma pessoa e não para com uma promessa que essa pessoa dá. How many of you have had many promises that have come to pass in the exact way you thought they would? Quantos de vocês tiveram promessas que aconteceram exatamente da forma como vocês pensaram que iam acontecer?
I said many. How many of you had many promises come to pass exactly the way Eu disse you thought they would? muitas. Quantos de vocês tiveram muitas promessas que aconteceram exatamente da forma como pensavam que iam Anyone? acontecer? Alguém? Okay, you've had many, you've had several. Tiveram muitas, Okay, tiveram algumas. I'm going to be honest. So now, if I were to say, how many of you have had promises come to pass É que se eu perguntar quantos de that vocês... God told you would? Se eu perguntar quantos de vocês tiveram promessas que aconteceram, que Deus vos disse que iriam acontecer... Now, in my 52 years of knowing Jesus, I'm my nos 70th year this year. Nos meus 52 Fareed is already anos... there. Joel, you're almost there. I'm almost there after that. Carlos is following us. This is the year. Então, nos meus 52 anos de seguir a Jesus... I know. Vou fazer 70 anos este ano. Primeiro é o João, depois sou eu e a seguir é o Carlitos. But in my 52 years of knowing Jesus, Mas nos meus 52 anos de conhecer Jesus, I'm going to have to say, if I really look closely, eu tenho realmente que dizer, se eu olhar com muita atenção, the promises that God has given me have come to pass, but almost none of them, maybe none of them, came to pass the way I thought they should have come to pass. eu vou dizer que muitas das promessas que Deus me fez aconteceram, mas quase nenhuma, se é que alguma, aconteceu da forma como eu achava que ia acontecer. Now, many of them all of them came to pass better than I thought they would. E todas as que aconteceram de uma forma melhor do que eu tinha pensado. But the process to get there was not the process that I would have chosen. Mas o processo para lá chegar não é o processo que eu teria escolhido. And when God gave me a promise, E quando Deus me deu uma promessa, it sounded like this. soava assim. The Spirit of God says, Ted, O Espírito de Deus diz, Ted, I'm going to eu vou and you will be glad. Isto eu vou fazer e tu vais ficar contente. Now I wrote down English words that actually could be understood. I didn't write down Ora, quando Deus falou comigo, eu tomei nota e não escrevi eu escrevi em palavras que pudessem ser entendidas. But when God speaks to me, Mas quando Deus fala comigo, my spirit says, yes. o meu espírito Sim. diz sim, See? sim. But my head says, Mas a minha cabeça diz, não sei. não sei. So faith doesn't have to do with my understanding. Então a fé não tem a ver com o meu entendimento, It has to do with hearing God in your spirit. tem a ver com ouvir Deus no nosso espírito. And you hear God, and then you hear God, and then you hear God, E nós ouvimos Deus, e ouvimos Deus, e ouvimos Deus. and it makes you faithful. E isso faz com que estejas cheio de fé, fiel. So let's do this in partnership a moment with God. Então vamos fazer isto em parceria, um momento com Deus. I love tongues. Eu amo línguas. It's a new covenant, New Testament, new covenant, É uma nova aliança, new testimony gift. um novo dom de testemunho. It was not a gift that functioned in the old covenant. Não era um dom que estivesse em funcionamento no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Because the old covenant was about a knowledge of good and evil. Porque a Antiga Aliança era acerca do conhecimento do bem e do mal. That wasn't God's decision, that was man's decision. E isso não foi decisão de Deus, foi decisão do homem. Is sin O seu pecado, a matter of being disobedient, neste aspecto de ser desobediente, or is it a matter of being disconnected? o pecado é uma questão de ser desobediente ou é uma questão de estar desconectado? I'm going to propose to you that sin is not a matter of merely being disobedient. Eu vou propor-vos que o pecado não é apenas uma questão de ser desobediente, It's a matter of being disconnected. é uma questão de estar desconectado. You missed the mark, you're disconnected. Nós estamos fora do alvo, estamos desconectados. ¿Por qué? Porquê? You decided to be smart. Nós decidimos ser espertos, You decided to be independent. e decidimos ser independentes. So in the new covenant, God gives us a gift of stupidity. Então, na nova aliança, Deus dá-nos um dom de estupidez.
Because the worst thing you can be is smart. Porque a pior coisa que nós podemos ser é esperto. And the best you can be is connected. E o melhor que podemos ser é estar ligados. So I love Então eu amo. you want the interpretation? Querem a interpretação? God says it's a difficult thing to be independent from me. It's a difficult thing to be smart in your own mind. Deus diz que é difícil, é uma coisa difícil estarem independentes em relação a mim e serem espertos na vossa própria mente. You need more mysteries Vocês precisam de mais mistérios than answers. do que respostas. You want too many answers. Vocês querem demasiadas respostas. And I don't want to give you answers. E eu não vos quero dar respostas. I want to give you me. Eu quero dar-vos eu. The Babylonians Os babilônios accused a man named Daniel acusaram um homem chamado Daniel of being Belshazzar. de ser Belshazzar. You never call him Belshazzar Nós nunca lhe chamamos Belshazzar, because it doesn't sound pretty. porque não soa bem. You call the other guys Shadrach, Meshach, Abednego Chamamos aos outros amigos deles Shadrach, Mesaque e Abednego, because that worked in a Sunday school song. porque isso funcionava numa canção para crianças, na super igreja. But those are not their true names. Mas esses não são os seus nomes verdadeiros. Those are accusations. Eram acusações. Accusations by a world mindset. Acusações feitas por uma mentalidade do mundo. Daniel means God is my judge. Daniel quer dizer Deus é o meu juiz. I trust God. Eu confio em Deus. I trust God. Eu confio em Deus. And when you trust God, E quando tu confias em Deus, you end up looking smart. até parece que és esperto. And you get accused of being Belshazzar. E és acusado de ser Belshazzar. You know secrets. Sabes segredos. You know secrets. Sabes segredos. You know secrets. Sabes segredos. Daniel didn't know any secrets. Daniel não sabia nenhum segredo. Even when it came to interpreting Nebuchadnezzar's dream, Daniel didn't know the interpretation. Mesmo quando chegou à altura de interpretar o sonho de Nabucodonosor, Daniel não sabia essa interpretação. Who knew the interpretation? Mas quem é que sabia essa interpretação? O great king, Oh, grande rei, we do not interpret dreams, nós não interpretamos sonhos, but we know the one who does. mas nós conhecemos aquele que o faz. We went to him last night, Nós fomos até ele ontem à noite and he told us both your dream and its interpretation. e ele contou-nos o teu sonho e a sua interpretação. See, many people, many times God has given me an interpretation of dreams, Sabem, muitas vezes Deus deu-me interpretação de sonhos and I'm very careful about it because people get a hold of me and they want their dreams interpreted. e eu tenho muito cuidado com isso porque as pessoas agarram-me e não saem dali enquanto eu não interpreto os seus sonhos. But I don't interpret dreams, Mas eu não interpreto sonhos. but I do know the one who does. Mas eu conheço aquele que o faz. So don't make me too busy trying to interpret your dreams. Então não me tornem uma pessoa muito ocupada a tentar interpretar os vossos sonhos, Partner with the one that I go to mas emparcerem com aquele a quem eu recorro so that God can tell you your dream, because But it- your dream, not mine. para que Deus vos possa dizer o vosso sonho, porque é o vosso sonho e não o meu. Or you'll be dependent upon a man with a gift, Ou então vão ficar dependentes de um homem que tem um dom. and you'll miss the gifted one who wants to give you E vão a gift. perder aquele que tem os dons e que vos quer dar So- dons. Faith comes by hearing you, God. Então, a fé vem de ouvir Deus. Oh, rabaka rasandoromosho. Thank you, Jesus, Obrigado, Jesus. that you are the Amen. Tu és o amém. You know the end. Tu sabes o fim. I don't want to know. I don't need to know. Eu não quero saber, eu não preciso de saber. I don't need you to tell me the end. I just need you. Thank you that you're the Amen. Eu não quero saber e não preciso que me digas o fim, eu só quero agradecer-te porque tu és o amém. Thank you, Jesus, that you're the faithful one. Ha! Obrigado, Jesus, porque tu és aquele que é fiel. I'm not depending on my faithfulness. Eu não dependo da minha fidelidade. I'm depending on your faithfulness. Eu Thank dependo you. da tua fidelidade. Obrigado. Thank you that you're the faithful one. Obrigado porque tu és aquele que é Ah, fiel. Jesus, I partner with you. Jesus, eu em parceiro contigo. I thank you that you're the true witness. Eu te agradeço porque tu és a
verdadeira testemunha. And because you're the true witness, E por causa de seres a verdadeira I testemunha, know that every false witness, every lie will be removed. Thank eu you. sei que toda a falsa testemunha e toda a mentira vai ser removida. Obrigado. And Jesus, thank you that you are the beginning of the creation of God. E obrigado, Jesus, porque tu és o início da criação de Deus. You see, God didn't stop being a creator on day 7. É que vocês veem, Deus não parou de ser um criador no dia 7. He just rested on day 7. Ele simplesmente descansou no dia 7. He's still a creator. Ainda hoje ele é criador. That's how he can take anything the enemy intends for evil and he can turn it into something good according to his purpose. E é assim que ele consegue pegar em qualquer coisa que o inimigo entenda para mal e torná-lo em bem, de acordo com o seu propósito. So when something gets destroyed in your life, Então, quando algo é destruído na vossa vida, you don't need what was destroyed back. vocês não precisam daquilo que foi destruído. You need the master to make it again. Nós precisamos, o que vocês precisam é do mestre para poder recriar isso. Even in your own life, the potter takes the clay Até na vossa própria vida, o oleiro pega no barro, and he squeezes it down and he makes it into a new pot. espreme, até fazer um novo vaso. So thank you, God, that things can be created today. Então, obrigado, Deus, pelas coisas que podem ser criadas hoje. So I'm buying gold. Eu estou a comprar ouro. Faith isn't about knowing what to do. Fé não é acerca de saber o que fazer. Faith is about supernatural hearing God in your heart. Fé é acerca de ouvir sobrenaturalmente Deus no nosso coração. I can't explain it. Eu não posso explicar isso. I am just being filled with it. Eu estou apenas a ser cheio disso. And I've heard some words, E ouvi algumas palavras, but it's not the what, mas não é o que, it's the who. é o quem. Who you hear Quem é que vocês ouvem? determines your identity. Quem vocês ouvem determina a vossa identidade. Faith determines your true identity. A fé determina a vossa verdadeira identidade. That's the gold E isso of é your o life. ouro da vossa vida. Faith determines your identity. A fé determina a vossa identidade. And it's determined by who do you hear. E é determinado por quem vocês ouvem. The opposite of faith is, E o oposto de fé é... the most common answer is fear. It's wrong, but it's the most common answer. A resposta mais comum, está errada, é medo, mas é a mais comum. Second most common answer is doubt. It's not correct, but it's also the second most common answer. A segunda resposta mais comum é dúvida, também não está correta, mas é a segunda mais comum. The opposite of faith is natural sight. O oposto de fé é vista natural. We walk by faith, not by sight. Nós andamos por fé e não por vista. Natural sight, what you see, what you naturally see, Aquilo que nós vimos naturalmente, what you naturally hear, aquilo que nós ouvimos what you naturalmente, naturally feel, aquilo que sentimos naturalmente, what you think you see, o que pensamos que vemos, what you think you o hear, que pensamos que ouvimos, what you think you feel, o que pensamos que sentimos, what happened, o que aconteceu, what didn't happen, o que não aconteceu, what should have o happened, que deveria ter acontecido, what could have o happened. que poderia ter acontecido. All of those things are natural sight. Todas essas coisas são vista natural. And they will give you a false identity. E vão dar-vos uma identidade falsa. Only hearing God in your spirit gives you your true identity. Apenas o ouvir Deus no vosso espírito vai vos dar a identidade correta. It doesn't matter what you've done. No It doesn't matter where you've been. Não interessa o que já fizeram, não interessa para onde é que andaram. It only matters who He is. Apenas interessa quem Ele é. And He wants to partner with you. He wants you to partner with Him in your identity. Ele quer ser vosso parceiro e quer que vocês sejam parceiros dele na vossa identidade. It's simply, É simplesmente Shakaromo Roshandi Cabro. que chachara vovó chanará. Don't be smart. Não sejam espertos. Be connected. Estejam ligados.
I'm grateful that, I was with my grandson who's 12 a couple of weeks ago. Eu estou muito grato porque estive com o meu neto de 12 anos aqui há algumas semanas. He lives in California, so I went there for 11 days. Ele vive na Califórnia e eu estive lá cerca de 11 dias. And we were at the skateboard park. E fomos a um parque a andar de skate. I wasn't skateboarding, he was skateboarding. Eu não andei de skate, mas ele estava a andar. I break bones if I skateboard, so I'm smart enough not to skateboard. Eu sou capaz de partir alguns ossos de andar de skate, portanto deixei-o a ele andar. But he's skateboarding. Mas ele faz isso regularmente. He did a few of his tricks. E mostrou-me alguns dos seus truques. He comes and he's sitting next to his grandpa now. E agora estava ali sentado ao pé do seu avô. I said, those are pretty good. You're practicing good. You're getting better and better. E eu estava-lhe a dizer, oh neto, realmente os teus truques são cada vez melhores. Tu estás a praticar e estás a ficar muito bom nisto. And I said to him, Caden, do you speak in tongues? E perguntei-lhe, tu oras em línguas ou falas em línguas? He said, well, I have, but no, not really. E ele disse, sim, no passado já falei em línguas, mas agora nem por isso. I said, man, I speak in tongues all the time now. E eu disse-lhe a ele, olha, eu falo em línguas o tempo todo. And I said, you know who speaks in tongues as much as I do? E sabes quem é que fala em línguas tanto quanto eu? I said, your Uncle Jonathan, Uncle John, he speaks in tongues all the time. E disse, o teu tio Jonathan, o tio John, ele fala em línguas o tempo todo. I have some friends in this world that speak in tongues a lot. E tenho alguns amigos neste mundo que falam montes em línguas. Because it's most important. It connects us to God. Porque é a coisa mais importante, liga-nos a Deus. So I said to him, Koratani arosata, you should practice, man. E comecei-lhe a dizer, devias praticar. Practice a lot, man. Pratica muito. Just like you do on this skate park. Practice a lot, man. Tal como fazes aqui neste parque de skate. Pratica. It's the most important thing. É a coisa mais importante. So it isn't religious. Então, não é religioso. But it keeps you connected to hearing God in your spirit. Mas mantém-nos conectados para podermos ouvir Deus no nosso espírito. You say, well, that gift's not for me. I know it's not. It's the Holy Spirit's gift. He'll keep it. E ele diz, mas esse dom não é meu. Pois claro que não, é do Espírito Santo e ele vai mantê-lo. The Holy Spirit doesn't give you tongues and interpretation of tongues and prophecy and healing. He doesn't give that to you. E o Espírito Santo não te dá línguas e interpretação de línguas e profecia e todos esses dons. Ele não dá isso a ti. He gives you Him. Ele dá-te a Ele próprio. You learn to exercise and you excel in certain areas. E Ele dá-te a Ele próprio e tu começas a aprender a exercitar-te com Ele em algumas dessas áreas. But He manifests all of the charismas. Holy Spirit does. Mas é o Espírito Santo que manifesta todos os carismas. He doesn't give you charismas, He gives you Himself, and He's very charismatic. Ele não te dá os carismas, Ele dá-te a Ele próprio e Ele é muito carismático. Now, you're motivated in certain ways, so certain charismas work better for you than others. Agora, tu és motivado de certa forma e então alguns carismas, no teu caso, funcionam melhores que outros. But don't be afraid of Mas não tenhas medo de charismas that you don't understand. carismas que não entendes bem. Because some of you simply don't speak in tongues because you're simply too smart. That's all. I'm not saying everybody. Porque alguns de vocês simplesmente não oram em línguas porque são demasiado espertos. So then at least try simply going, Então, pelo menos tenta fazer. Go around your day. Como é que foi o teu dia? I challenge you. Go through your day. Jesus. Passa aí o vosso dia. Jesus. 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 Don't do that for a day. Façam isso durante um dia inteiro. Good. It'll help you not be so smart. Go around. Vai-vos ajudar a não serem tão espertos. Querem experimentar agora? And if something else slips out, let it slip out. E se alguma coisa mais sai da vossa boca, deixem sair. And see E if you get vejam over yourself, se conseguem ultrapassar-se a vocês próprios if you don't feel better at the end of the day. e se não se sentem melhor no final do dia. You can do it other ways also. Também I know podem fazer isso de outras worship, formas. do things, but Eu sei, activate your adoração, spirit. louvor. Buy some gold. Mas ativem o vosso espírito, comprem algum ouro. Find your identity by being loved by God. Encontrem a vossa identidade
sendo amados por Deus. It's all about love, É tudo acerca do amor, not about power. não acerca do poder. Tongues is about love. Línguas é acerca do amor. Prophecy is about love. Profecia é acerca do amor. Healing's about love. Cura é acerca do amor. Miracles are about love. Milagres é acerca do amor. Okay, then let's buy some white garments. Então agora vamos comprar algumas vestes brancas. Now, white garments, that's what do you wear? As vestes brancas é aquilo que nós vestimos. That's your testimony in God. É o nosso testemunho em Deus. It's an overflowing reality of something that's eternal. É uma realidade transbordante de algo que é eterno. There's an internal reality of something eternal called faith. Há uma realidade interna de algo eterno chamado fé. But now there's something eternal that you get to wear. You get to put on and wear it. Mas agora estamos a falar de algo eterno que nós podemos vestir. It's called hope. E chama-se esperança. Hope. Esperança. Others can see it. E os outros podem ver. When you're clothed in hope. Quando estás revestido de esperança. If you're not clothed in hope, I can tell. Se tu não estiveres revestido de esperança, eu consigo ver So isso. how do you get clothed in hope? Então como é que nos revestimos de esperança? Faith comes by who you hear. A fé vem acerca de quem tu ouves. But hope comes by what you say. Mas a esperança vem acerca de aquilo que tu dizes. What do you say? Do you put on Christ? O que é que tu dizes? Será que tu revestes de Cristo? Hope is in your testimony. A esperança está no teu testemunho. You buy some clothes Tu that com- are white, pure, holy. Compras algumas roupas que são brancas, puras, santas True to who you really are. e que são verdadeiras ao teu verdadeiro eu. It doesn't matter what you've done, where you've been, who you are is holy. Não interessa o que é que tenhas feito, por onde é que tenhas passado. Quem tu és é santo. And why and how is that possible? E como é que isso é possível e porquê? There's no separation between you and God. Porque não há separação entre ti e Deus. Sin never stopped God from seeing you for who you really are. O pecado nunca impediu Deus de te ver como tu realmente és. Sin did not separate God from you. O pecado não separou Deus de ti. It separated you from God. Separou-te foi a ti de Deus. You can't be holy and come to God. Não podes ser santo e vir a Deus. You, in an unholy state, comes to God and you become holy. Tu, num estado que não é santo, vens a Deus e tornas-te santo. God is the one who makes you holy. Deus é aquele que te faz santo. Being joined to God, peace, no disconnection from God. Ligaste a Deus, dá-te paz, que não há qualquer desconexão entre ti e Deus. Gives you your true testimony. Dá-te o teu verdadeiro testemunho. You're clothed in Christ. Estás vestido em Cristo. So thank you, Jesus, Então, obrigado, Jesus. that I'm partnering with you today for what I wear, Porque eu estou em parceria contigo para aquilo que visto, for what I say, por aquilo que eu digo. not just with my mouth words, Não apenas com as palavras que saem da minha but with my boca, attitude, mas com as minhas atitudes, with my actions, com as minhas ações, with what others see. com aquilo que outros veem. Do they see darkness or do they see light? Será que eles veem trevas ou veem luz? Do they see a testimony of being loved? Será que veem um testemunho de ser amado? I'm clothed in Christ. Eu estou revestida em Cristo. I put on Christ. Eu revisto-me, eu coloco So Cristo. I thank you, Jesus, that you're the Amen. Então eu agradeço-te, Jesus, porque tu és o Amém. You're the one that declares the end Tu of és who I aquele, am. tu és aquele que declara o fim, quem Not eu just in sou. my identity, but my testimony. Não apenas a minha identidade, mas o meu testemunho. You're the faithful one. Tu és aquele que é fiel. It's not dependent upon my faithfulness, it's your faithfulness, E isso não Jesus. depende da minha fidelidade, mas da tua fidelidade, Jesus. You're the true witness. Tu és a verdadeira So testemunha. any lie, any false witness is being removed. Então qualquer mentira, qualquer falsa testemunha
testemunha está a ser removida. I'm depending on your faithfulness. Eu dependo da tua fidelidade. And you're the beginning of the creation of God. E tu és o início da criação de Deus. So whatever needs to be created today, Então aquilo que precisa de ser criado hoje, the temple é agora. mesmo, o tempo é Now agora. it's today. Hoje. Okay, the third thing that's eternal E a terceira coisa que é eterna that you need to buy, that we need to buy. é que nós precisamos de comprar. We need to buy eye salve. Precisamos comprar colírio para os olhos. The third thing that's eternal, that's the greatest of all things that are eternal. A terceira coisa que é eterna, é a maior de todas as coisas que são eternas. It's love. É amor. Love is eternal. É amor. O amor é eterno. Faith depends on who do I hear. A fé depende de quem eu ouço. Hope depends on what I say. A esperança depende do que eu digo. But love Mas o amor depends on how I see. depende de como eu vejo. I was here a couple of months ago. I went to Angola. Estive aqui há alguns meses, fui a Angola. Before I went to Angola, Antes de I ir a Angola, sat on my Oculus. eu sentei-me em cima dos meus óculos I broke them. e parti-os. And my time in Angola, I had Oculus. No Oculus. E em Angola eu não tive óculos. So I was like the Apostle Paul. I was depending on some others in some areas. Então eu estava como o apóstolo Paulo, dependi de outros em algumas áreas. But the first day I was home, I got my Oculus fixed, brand Mas new frames. assim que cheguei a casa, fui ter os meus óculos reparados. With these off, I look around the room and I can tell there are people in the room. Sem óculos, eu posso olhar pela sala e ver que há pessoas na People sala. up front, I see they have eyes. As pessoas que estão aqui à frente, eu vejo que têm olhos. People in the back, I assume they have eyes. As pessoas que estão lá atrás, eu assumo que têm olhos. But when I put these on, Mas quando coloco estes, I see everyone does have eyes. Yes, eu vejo indeed. que toda a gente de facto tem olhos. So what I put on my eyes determines how I see Então my aquilo que eu world. ponho nos meus olhos determina a forma como vejo o mundo. Eye salve is to see things the way that God sees things. Colírio é para ver as coisas da forma como Deus vê as coisas. And God always sees things through the eyes of love. E Deus sempre vê as coisas através dos olhos de When God looks amor. at sinners, Quando Deus olha para pecadores, He sees them through the eyes of love. Ele vê-os através dos olhos de amor. He does not see them as sinners. He does not see them as disconnected ones. Ele não os vê como pecadores, Ele não os vê como desconectados. He sees them as children. Ele vê-os como filhos. They don't see Him as Father, Eles não o veem como pai, but He sees them as children. mas Ele vê-os como filhos. And He wants them to partner with Him so that they E quer que eles sejam seus parceiros de forma a que eles see things correctly possam ver as coisas corretamente. through the eyes of love. Através dos olhos do amor. This is our purpose. Esse é o nosso propósito. We find our purpose in God. Nós encontramos o nosso propósito em Deus. We buy eye salve for Nós our eyes. compramos colírio para os nossos olhos. Your purpose, my purpose, O teu our purpose propósito, o meu propósito, o nosso propósito is to be the love of God é to our sermos, world. é sermos o amor de Deus para o nosso mundo. You look at the social media, Olhamos para as redes sociais and unfortunately, e, infelizmente, whether it's believers or unbelievers, sejam crentes ou descrentes, you can see that not everyone is looking through the eyes of the Father. podemos ver que nem toda a gente olha através dos olhos do Pai. But everyone is looking, or many people are looking with their own eyes. Mas toda a gente está a olhar, ou muita gente está a olhar com os seus próprios olhos. Eyes that are smart, Olhos que são espertos, just eyes. olhos que são justos. That was the problem of Laodicea. Laodicea means just people. E esse era o problema de Laodiceia. Laodiceia quer dizer povo justo. Just people. Povo justo. Just people are proud. O povo justo é orgulhoso.
and they judge. e julga. They judge believers, they judge sinners, Eles julgam os crentes, julgam os pecadores, they judge themselves. eles julgam-se a si próprios, The Father judges in a different way. mas o Pai julga de uma forma muito diferente. And when Jesus died upon our cross, E quando Jesus morreu sobre a nossa cruz, that cross was the tree of the knowledge of good and evil in your life. essa cruz era a árvore do conhecimento do bem e do mal na tua vida. And the sixth place that he shed blood was through his feet. E o sexto lugar em que ele derramou sangue foi nos seus pés. And then he made a judgment E depois fez um julgamento with eyes of a father. com os olhos do Pai. And he said, Father, forgive them. E ele disse, Pai, perdoa-lhes, They don't know what they're doing. eles não sabem o que fazem. Fortunately, after Felizmente, Jesus died, was buried, rose from the dead, ascended into heaven, felizmente, depois de Jesus morrer, ele foi colocado no sepulcro e depois ressuscitou, ascendeu aos céus, he poured out his spirit upon the church, his derram- body, derramou o seu espírito sobre a sua igreja, o corpo de Cristo. and 3.5 years after that moment, E 3 anos e meio depois desse momento, the first believer in Christ to be martyred was martyred. o primeiro crente em Cristo a ser martirizado foi His name was martirizado. Stephen. E o seu nome era Estevão. He was the first fruit Ele era as primícias of the body of Christ. do corpo de Cristo. Unfortunately, Stephen Infelizmente, Estevão had gold, tinha ouro he had white garments, e, felizmente, Estevão tinha and he had ouro, eye salve on his eyes. tinha ouro, tinha vestes brancas e tinha colírio nos seus He olhos. was eternal Eve, Ele fazia parte da Eva the eterna. first fruit of eternal Eve. Era as primícias da Eva eterna. And as they were throwing rocks at eternal Eve, E à medida que estavam a apedrejar essa Eva eterna, eternal Adam in heaven, o Adão eterno no céu, Jesus, Jesus, stood up, estava em pé. and eternal Eve looked at eternal Adam. E a Eva eterna olhou para o Adão eterno. And eternal Eve said, E a Eva eterna disse, Lord, don't hold this account against them. ó Senhor, não lhes imputes isto, They don't know what they're doing. porque eles não sabem o que fazem. That guaranteed E isso garantiu today. hoje. That guaranteed you and I Isso garantiu-nos a ti e a mim. is the eternal body of Christ. Tal como o corpo eterno de Cristo. To have gold, a true identity in Christ. Que pudéssemos ter ouro, uma verdadeira identidade em Cristo. To hear God Ouvir Deus and to be full of faith, to be faithful. e sermos cheios de fé para podermos ser fiéis. To be an expression of God Sermos uma expressão de Deus, as a testimony como um testemunho of hope. de esperança. And to be a body that sees rightly. E sermos um corpo que vê corretamente. Because our partnership Porque a nossa parceria is eternally with the one é eternamente com aquele who sees rightly. que vê corretamente. Holy Spirit, thank you Santo Espírito, obrigado. that our eyes are healed today. Que os nossos olhos estão curados hoje. That we would see ourselves through the eyes of love. Que nós nos vemos a nós próprios através dos olhos do amor. And we would see one another through the eyes of love. E nós vemos uns aos outros através dos olhos de amor. That we would see the world through the eyes of love. E podemos ver o mundo com olhos de amor. That has nothing to do with condoning things of death. It has to do with loving E isso, beyond the power of death. e isso não tem nada a ver com condenar coisas da morte, mas tem a ver com amar para além do poder da morte. And it determines how we see. E isso determina como nós vemos. We see the world through the eyes of the Father's love. Nós vemos o mundo através dos olhos de amor do Pai. And it's possible E é possível, because Jesus, you're the Amen. porque Jesus, tu és um amém. This present moment is not what I see.
Este momento presente não é aquilo que eu vejo. I see what you see. You're the amen. You determine the end. Eu vejo o que tu vês. Tu és o amém. Tu determinas o fim. And you're the faithful one. E tu és aquele que é fiel. It's not the faithfulness of this believer or the unfaithfulness of this non-believer. Não é a fidelidade deste crente ou a infidelidade deste descrente. It's the faithfulness of you, Jesus. É a fidelidade que vem de ti, Jesus. And you're the true witness. E tu és a verdadeira testemunha. It has nothing to do with any false witness or any lie. E isso não tem nada a ver com nenhuma falsa testemunha ou It qualquer has to mentira. do with you. You're the true witness. Tem a ver contigo. Tu és a verdadeira testemunha. And you're the beginning of the creation of God. E tu és o início da criação de Deus. So something is being created Então today algo está a ser criado hoje because of the Father's love. por causa do amor do Pai. In Jesus' name. No nome de Jesus. So don't try to get rid of your selfish desires. Então não se tentem ver livres dos vossos desejos egoístas. Don't try to get rid of your self-preserving actions. Não se tentem ver livres das vossas ações autopreservantes. Don't spend too much time trying to get rid of your bitter responses. Não passem muito tempo a ver-se livres ou a tentar ver-se livres das vossas respostas amargas. Don't war against your independent motivations. Não façam guerra às vossas motivações independentes. Don't fight worldly distractions. Não lutem contra distrações mundanas. Don't labor against self-justifying attitudes. E não trabalhem contra as atitudes que tentam justificar-se a vocês próprios. And don't entertain a battle with prideful ways. E não entretenham uma batalha contra caminhos orgulhosos. Partner with Jesus Mas simplesmente emparcerem com and Jesus. receive life-giving desires. E He'll give you the desires of your heart. esses desejos no vosso coração que dão vida. Partner with Jesus. Emparcerem com Jesus. Be empowered with actions of faith. E sejam capacitados para ações de fé. Partner with Jesus. Emparcerem Respond com Jesus. Respondam. and be transformed in your identity. E sejam transformados na vossa identidade. Connect to Him and connect to others and become a Liguem-se. giver of life. Liguem-se a eles e liguem-se a outros e tornem-se dadores de vida. Realize that everything about your life E entendam que tudo acerca da vossa vida reveals your identity in Him. revela a vossa identidade nele. Commune with Him. A comunidade, comunhão. Connect. E liguem-se. Commune with one another. Connect. Comunguem uns com os outros e liguem-se. Partnership in humility. Parceria em humildade. Partnership with Jesus. A parceria com Jesus. And in that partnership with one another, E nessa parceria, encontrem a parceria uns com os outros. so that you can reign in De life. forma a que possam reinar em vida. Amen? Amém? Thank you for giving me your time. Obrigado por me darem o vosso tempo. God is doing it. Deus está a Practice it. fazer isto. Start simple. Comecem a praticar, comecem a começar I simples. need you, Jesus. Eu preciso de ti, Jesus. Amen. Amém. Aleluia.